Boa tarde, meus irmãos. Deus abençoa cada um de vocês. Deus abençoa os irmãos também que estão nos acompanhando através da internet. Vamos abrir as nossas Bíblias. Daniel capítulo 10, versículo 10. Lembrando aos irmãos que nesse próximo domingo nós teremos culto de Santa Ceia aqui no tabernáculo. Daniel capítulo 10, versículo 10. E eis que certa mão me tocou, e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos, e me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto para a terra e emudeci. Eis que alguém, semelhante aos filhos dos homens, tocou-me os lábios. Então abri a minha boca e falei, dizendo: aquele que estava em pé diante de mim, Senhor meu, por causa da visão, sobrevieram-me dores e não me ficou força alguma. Vamos a Efésios capítulo 6 de Efésios, a partir do versículo 10 também. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Oremos. Grande e soberano Pai, ajuda-nos nessa noite, e abençoa os teus filhos aqui presentes e através da internet. Toma esse pouco de pó nas tuas mãos, usa como o Senhor queira usar. Pai, venha e tome controle dessa reunião, toma todo o espírito sobre o teu domínio, fala conosco aqui nessa tarde, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder assentar, meus irmãos? Eu tenho uma outra escritura ainda para ler, que está em Hebreus capítulo 1, versículo 14. São Paulo disse: não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Eu estava pensando hoje sobre o ministério em outra dimensão, né? Tudo que acontece aqui tem que
acontecer em outro lado, em outro lugar. Porque aqui é apenas uma sombra, né? Nós também somos sombras, que tudo é uma sombra. Se você vê uma árvore aqui, bonita, é só uma sombra de uma outra árvore que tem em outro lugar. Então você não deve se encantar, porque logo aquilo pode desaparecer. O irmão Branda disse, se você vê um casal feliz aqui na Terra, tem que ter um casal feliz em algum lugar, porque aqui é apenas a sombra. Então, eu estava pensando no ministério. Então, tanto de um lado quanto do outro é uma sombra. Se você tem um ministério aqui, ele tem que existir em algum lugar. Ele está. E nós temos que captar essas coisas porque são coisas espirituais, não são coisas naturais, né? E eu estava também pensando sobre o ministério de Samuel. Depois de sua morte, o ministério ainda continuou, né? Mesmo que eles estavam debaixo do sangue de carneiro, de touros, de animais, e naquele tempo uma pitonisa, uma médium, ela podia penetrar até aquele terceiro céu, né? Até aquela dimensão onde estavam os santos. Imagina só, né? E por isso que eles não estavam no paraíso de cima, eles estavam no paraíso embaixo. Você pode ver que quando Saul foi consultar a médium, ele disse, eu quero que faça subir a Samuel. O profeta de Deus disse que hoje é impossível uma médium fazer subir um santo de Deus, lavado pelo sangue de Cristo, porque ela não pode ultrapassar o sangue de Cristo. Mas naquele tempo, como era uma sombra, o sangue dos animais, do verdadeiro sangue do Espírito eterno, o Espírito de Deus, ela podia chegar ali, porque ela fez subir Samuel. E Samuel conversou com Saul e ele disse todas as coisas que Saul precisava de ouvir, porque Deus não respondia a Saul mais nem pelo Urim, Tumim, não respondia por sonho, né? Não respondia pela palavra. O profeta da terra, aquele dia que era Samuel, ele tinha partido. Então Samuel disse, amanhã tu e os teus filhos estarão comigo, né? Porque Samuel era o responsável por aquela dispensação, por aquele dia. E mesmo Saul sendo rebelde, o profeta dele era Samuel. E aconteceu exatamente o que Samuel falou, né? Então, o ministério tinha continuado. Os ministérios não morrem, os espíritos não morrem. Morre a pessoa, né? Mas o espírito não morre. Se o ministério é de Deus, há ministérios também que não são de Deus, né? Ao verdadeiro ministério, existe ministério também falso. O falso é uma sombra? É uma sombra de um falso ministério verdadeiro, porque tem que ter aquele falso verdadeiro que está em algum outro lugar, porque tem que haver uma representação. Você tem que ter a sua representação em algum lugar. A sua representação tem que estar em algum lugar. E isso está em outra dimensão. Tudo está em outra dimensão. Quando a gente vê a política, foi no caso aqui de Daniel capítulo 10, quando você vê a política, os reis, os presidentes, os imperadores, eles aqui na terra era só uma sombra, mas eles eram regidos por um outro poder em uma outra dimensão. Satanás disse para Jesus, a mim me foi entregue e eu dou a quem eu quero. Ele, quando ofereceu todos os reinos do mundo para Jesus em troca da adoração, ele disse, a mim me foi entregue e eu dou a quem eu quero.
O reino da Rússia foi entregue para mim, eu dou a quem eu quero. Né? Deixo quem eu quero no poder. O Brasil foi entregue a mim, eu dou a quem eu quero. A França foi entregue a mim, eu dou a quem eu quero. Então, todos os reinos do mundo foi entregue a Satanás. Então, ele dá a quem quer. Você vai concorrer àquela presidência, aquele poder, e aquela política está nas suas mãos. Jesus disse para Pilatos: nenhum poder teria sobre mim se do alto não te fosse concedido. Então, quer dizer, foi concedido a Pilatos. Agora, Jesus rejeitou, porque no Calvário ele comprou a cada um de nós, ele comprou todo esse domínio, ele será rei, ele será governador no milênio. Né? Agora, Satanás ofereceu em troca de adoração para ele. Então, todos os reinos, toda a política do mundo está nas mãos de Satanás. Então, todo ministério contrário ao verdadeiro ministério também está nas suas mãos. Então, existe uma representação no outro lado. A gente vai ler alguma coisa aqui da mensagem, e eles sabem, e eles conhecem a verdade no outro lado. Veja só, eles sabem, eles conhecem o que é a verdade no outro lado. Aqui, materializado, eles enganam. Mas que eles conhecem a verdade, eles conhecem. Então, você que conhece a Bíblia, conhece a mensagem, você vai ver algumas coisas que nós vamos mostrar aqui. Então, o nosso tema para nós colocar falar um pouquinho, um ministério em outra dimensão. Né? Então, há um ministério em outra dimensão. Às vezes as pessoas dizem isso, dizem aquilo outro, e não sabem, na verdade, o que estão dizendo, não sabem. Quando Jesus enviou 70, eles voltaram alegres. E Jesus disse: alegrai-vos, não porque os demônios vos submetem, mas porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. Ele ainda acrescenta, ele disse: vós não sabeis de que espírito sois. Mais tarde, quando a palavra veio, os 70 manifestaram de que espírito era. Quando Jesus trouxe uma mensagem para que eles fossem embora, eles manifestaram o seu espírito. Eles mostraram a sua representação. Eles mostraram. Dentro do próprio ministério de Moisés, tinha um ministério falso, que tinha uma representação no outro lado, que era Coré, Datã e Abirão. Era a oposição. Tinha uma mensagem para desanimar o povo, para não prosseguir a terra prometida. Eles tinham uma mensagem. Quando Moisés tinha uma mensagem para animá-los, para fortalecê-los, para prosseguir para a terra prometida. Eles tinham uma mensagem também. Então, você pode ver que esses ministérios estão em outra dimensão. Nós, aqui é só uma sombra. Nós fazemos parte do ministério quíntuplo. O quíntuplo, ele é a esposa de Cristo. Mas existe, na outra dimensão, o quíntuplo ministério, que é o corpo desta noiva. E o quíntuplo falso? Você 70 semanas de Daniel, irmão Brana fala, ele diz, do quíntuplo do diabo. Quando você pega 2 Coríntios capítulo 11, São Paulo fala dos que Satanás se transfigura em anjo de luz e os seus ministros em ministro de justiça. Estamos indo em águas mais profundas dentro dessa mensagem. Perguntas e respostas sobre Hebreus.
Você sabe que Jesus, quando ele morreu, durante aqueles 3 dias, ele foi e pregou os espíritos que estavam em prisão, que foram o quê? Rebelde à pregação de Noé. O irmão Brana disse que aqueles espíritos eram espírito de pregadores. Era um ministério que estava aprisionado. Então, quando Jesus morreu, ele desceu às partes mais inferiores da terra, ele levou cativo o cativeiro, pegou o paraíso que estava embaixo, levou para cima, só que ele foi lá, onde estava o ministério, o 5º ministério, que era oposto ao ministério 5º de Noé naquele seu dia. Você pega a mensagem de Hebreus, pega algumas respostas sobre Hebreus, que você vai ver que o irmão Brana diz que aqueles espíritos eram pregadores, eram pastores, eram apóstolos, eram profetas, só que eles eram opostos àquela mensagem que Noé estava trazendo. Então, quando Jesus morre, ele prega. Aí você vê em 1 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 19 ao 21, ele foi e pregou os espíritos que estavam em prisão. Mas, perguntas e respostas sobre Hebreus, segunda parte, 98. Mas agora, com o ímpio, não é assim. Ele vai para um lugar de tormento, e nós sabemos que isto é a verdade. O ímpio está vivo. Morte quer dizer separação, é a separação do espírito do corpo. A pessoa morreu, ele só se separou do corpo. Ele continua vivo. Ele fumava, ele continua desejando cigarro. Ele bebia, ele continua desejando a bebida. Ele adulterava, ele continua desejando o adultério. Ele mentia, continua, aquele espírito não morreu. Aquele ímpio continua, ele continua vivendo. Ele continua. O redimido, ele continua vivo. Ele só não está no corpo dele. Ele continua vivo. O ímpio está vivo. Ele está em um lugar de tormento. É porque ele está sendo atormentado, né? Se você quer beber água, você precisa ter um corpo para... O rico queria beber água. A sua boca, o céu da sua boca estava seco. Manda que Lázaro molhe pelo menos o dedo, me toque aqui, que eu estou nessa chama, nesse tormento. São Lucas, capítulo 16. Então, isso é Escritura, isso é Bíblia, né? Então, ele estava vivo. Ele está em um lugar de tormento, ele está em um lugar onde ele não sabe. É assim que esses espíritas e médiuns chamam esses espíritos das pessoas que partiram. E aqui é onde nós vamos entrar em um outro terreno aqui. O irmão Brana está depois aqui usando como exemplo algo que estava vivo no seu dia, que é a senhorita Pepe, né? Uma das maiores espíritas médias que o mundo já conheceu. Vamos escutar o irmão Brana falando isso aqui, né? É assim que esses espíritas e médios chamam esses espíritos das pessoas que partiram. Há algum tipo de brincadeira e piadas sujas e coisas que ele conta. Se você já viu alguma delas, correto. Por quê? Eles não. Veja, esta senhorita Pepe, antes do meu artigo sobre o milagre de Donnie Norton, quantos leram aquele artigo? Sim, muitos de vocês leram, claro, está nas seleções. Readers. Você observou? Pouco antes daquilo estava a senhorita Pepe, a maior espiritualista que o mundo já conheceu. 12 páginas foram concedidas à sua história. E por 50 anos, eles a levaram ao redor do mundo inteiro, e prova científica e tudo mais, de que ela,
absolutamente falava com os mortos e as pessoas apareciam. O quê? O nome de Deus não foi mencionado nenhuma só vez. Nenhum arrependimento, nenhuma cura divina, nada a respeito disso. Ela não pregava arrependimento, ela não pregava salvação, né? As 12 páginas da revista Seleções nunca falou nada do nome de Deus, mas dizia que ela conversava com os mortos. O quê? A única coisa que acontecia era aquelas pessoas que eram mencionadas. João, você não me conhece? Eu sou o Jorge, que estava em tal e tal lugar e fiz isto, aquilo e aquilo outro. Você recorda daquele lugar que fomos e fizemos isto? Veja, isto é tudo que eles sabem. Eles estão acabados, passaram, não há nada lhes restando a não ser o julgamento. Estão apenas esperando o julgamento. Agora, uma médium pode ir até eles? Sim. Porque eles não são salvos, eles não têm o sangue de Cristo. A médium só não pode ir na 6ª dimensão, porque ela precisará de ter o sangue de Cristo para atravessar. Mas até a 5ª dimensão vai. Porque se você ouvir que alguém falou, fulano falou com o parente tal, é porque aquele parente está perdido, ele está na 5ª dimensão. E o médium só pode ir até a 5ª dimensão. Ele não pode ir até a 6ª. O irmão Brana foi até a 6ª porque ele tinha o sangue de Cristo. Então ele pôde atravessar além do véu. O irmão Brana não condenou a senhora Pepe, só que ela não podia falar com o santo. Ela só podia falar com o perdido. Ela tinha o dom? Tinha. Ela vendeu o seu dom para Satanás, como Balaão também vendeu o seu dom. Era um ministério? Era um ministério. Poderia ser uma bênção se estivesse nas mãos de Deus. Só que ela colocou nas mãos do diabo. Você não vê que Satanás ofereceu para Jesus? Satanás queria aquele ministério de Jesus, ele queria aquele dom. Ele sabia que tinha um dom profético ali, mas muito além de um dom profético, era Deus. Agora, Balaão sofreu a mesma tentação de Jesus. E ele vendeu o seu dom. E, quando ele vendeu o seu dom, ele passou a usar textos falsos para poder enganar. Então, meus amados, para o outro lado, olha o que o profeta disse. Para o lado que a árvore se inclina, esse é o lado que ela cairá. É para onde você se inclina. Romanos capítulo 8, né? A inclinação da carne ou a inclinação do espírito. E no estado em que você morrer, esta é a razão que discordo em orar pelos mortos. Não se ora pelos mortos, né? Não existe um purgatório, isso é um engano. Pagar para tirar a alma do purgatório, do sofrimento. Jesus já pagou o preço. Você alcança a sua salvação é aqui, não é no outro lado. Não. Se você partiu sem a sua salvação, você está perdido. Não importa de filho de quem você seja, tá? Não importa quão bom você foi, mas você também foi perdido. Agora ele disse, a intercessão, oração, comunhão dos santos e assim por diante, isso não pode estar de acordo com a palavra de Deus. Não adianta orar por ninguém depois que morre, está terminado. Aí a pergunta ainda vem, como a senhora Pepe conversava com os mortos. A Pepe dos dias de Samuel também conversou com Samuel, que era salvo. Só que era o tempo que eles estavam debaixo do sangue de animais. Então, até uma média que tem o dom profético, porque aquela média que Saul consultou não era uma média falsa, era uma média verdadeira. Porque tem os médios falsos, tem o ministério falso. Ela era verdadeira.
Ela tinha o verdadeiro dom, só que estava vendido a Satanás. O dom era verdadeiro, só que estava sendo vendido para Satanás. Ela falou com Samuel? Falou. Ela fala com Samuel hoje? Não. Fala com Brana hoje? Não. Porque Brana está debaixo do sangue de Cristo. Samuel, naqueles dias, porque o Antigo Testamento sempre foi uma sombra do Novo. Sempre foi uma sombra. Então, quando Jesus levou o paraíso para cima, o médio não pode ir lá por causa do sangue. Ele não tem o sangue de Cristo. Mas, irmão Brana foi até a 6ª dimensão. Ele podia ir até aquele lugar, né, onde estavam os bem-aventurados. Outro exemplo, o irmão Bassi, aquele grande amigo do irmão Brana, companheiro de suas viagens, de suas campanhas, ele é do século XVIII. Quando ele estava partindo, com mais de 80 anos, ele levantou e por 2 horas ele cumprimentou os irmãos que já tinham partido, que estavam na sua volta, ali esperando ele largar aquele corpo. Esperando aquele momento, ele se levantou, firme, e disse: irmão fulano de tal, irmão que fazia 50 anos que tinham partido. Como é que ele pôde cumprimentar? Ele estava debaixo do sangue de Cristo. E depois de 2 horas, ele voltou, se sentou, deitou e partiu. Ele disse: há uma portinha e Jesus está me esperando ali. Quando você chega naquela hora de partir, você enxerga mais o outro lado do que esse aqui. Nesse aqui você fica tão fraco, tão frágil, que as pessoas olham, o médico olha e diz: daqui a pouco ele vai. Mas ele já está enxergando o outro lado. Assim aconteceu com o irmão Bassi, o irmão Balciude. Ele viu: mamãe, sua mãe estava ali. E todo mundo ali não entendendo. Ele entrando em outra dimensão. Que nós estamos falando de um ministério, a noiva, o ministério é a noiva. João é o ministério. Esse aqui é o natural, isso aqui é uma sombra. O verdadeiro ministério está em outra dimensão. Porque nós estamos sendo guiados, movidos, influenciados por aquela outra dimensão. O ministério em outra dimensão. Aonde estava Samuel era outra dimensão. Por isso Saul estava perturbado. Ele tinha rejeitado o seu profeta. Eu creio nessas coisas do profundo do meu coração. Eu creio. Eles atravessaram, diz o profeta, e isso não pode estar de acordo com a palavra de Deus, orar pelos mortos. Não adianta orar por ninguém depois que morre, está terminado. Eles atravessaram a linha entre a misericórdia e o julgamento. Ou eles foram para a misericórdia ou se afastaram da misericórdia. Assim disse Jesus, no capítulo 16 de São Mateus. Ele ensinou isto, capítulo 16 de Marcos, é Lucas 16. Eu creio que é o homem rico e Lázaro. Então, ele está usando aqui exemplos bíblicos. O rico morreu, o rico era religioso, o rico tinha um ministério laodiceano. Você pode ver que quando ele encontrou com Jesus, ele conhecia toda a Bíblia, conhecia todos os mandamentos, e a igreja cumpria com tudo. Jesus disse: ainda te falta uma coisa. E o que levou ele a se perder é que ele não se importou com aquilo que estava lhe faltando. Quando Jesus está contando a parábola da dracma perdida, o irmão Brana prega uma mensagem intitulada A Segunda Vinda de Cristo. Diz que ela varreu a casa porque ela encontrou uma dracma que estava perdida.
E o esposo, se chegasse e não encontrasse aquela pedra, ela tinha sido infiel. Ela tinha traído a ele algo e ele tinha que lhes dar o divórcio. Então ela varreu a casa, levantou a poeira. Ela passou o dia todo envolvido em busca daquela dracma perdida. E o jovem rico não se importou com a dracma, porque ele tinha as 99 dracmas na sua coroa, pensando que Deus ia aceitar aquilo. Não, era aquela uma que tinha perdido. A fé é como o grão da mostarda, a fé de rapto, que está dentro desses 7 trovões. Então, veja, ela ficou o dia envolvida em busca daquilo ali. Aonde nós temos que estar envolvido nesta mensagem. Está preocupado. Porque se nós temos a nossa representação lá, porque eles vêm da 6ª dimensão para nos apanhar aqui. Cristo é revelado em sua própria palavra, e irmão Brana disse, num desses dias, estes discos voadores, ele diz, são anjos. Não é isto que a ciência pensa. Não são esses bonecos cheios de ET que a ciência mostra. Ele diz, num desses dias, um deles te apanhará. Porque você tem uma representação lá. Você tem o seu corpo lá. Eu tenho minha representação ministerial lá. Um desses dias, um desse te apanhará. E nós iremos nesse arrebatamento. Agora, se você não tem representação lá, ou você terá representação em outro lugar, também vai te apanhar para a grande tribulação, para o julgamento do juízo do trono branco, porque você foi negligente, você foi ignorante, você não deu valor às coisas de Deus, você não se importou com a dracma perdida, você pensou que Deus ia aceitar todas as suas bondades, esmola, todas as suas viagens. Você não se importou com aquela pedrinha que estava faltando. Tem que estar completo, não pode tirar nada, não pode acrescentar nada. É aí onde você fica. Representação. Aí a gente pensa bem mais profundo, né, sobre representação. Onde está a nossa representação? O rico estava lá embaixo, Lázaro estava aqui em cima, confortado, era um mendigo chaguento, mas crente, que durante toda a sua vida se preocupou com a dracma perdida, até que ele achou. Quando ele achou, Deus o recolheu, foi para o seio de Abraão. Ele se preocupou, ele sabia que Deus ia requerer aquilo dele. Que é essa fé. Hoje é os trovões, é o novo nome, é a mensagem de uma só pessoa. Veja que tem sempre uma pregação diferente. E o profeta diz que isso está em outra dimensão. Vamos seguindo lendo, para a gente não perder a linha disto. Ninguém pode atravessar esse abismo. E nunca o atravessará. Está você, vê? Então isso está encerrado. Agora, mas quando Cristo morreu, tudo teve que testemunhar que ele era o Cristo. Agora vamos para a sua pergunta. A primeira coisa, as estrelas recusaram a brilhar, o sol se pôs, a lua não deu a sua luz, a terra vomitou rocha na sua morte.
E ele saiu e pregou para as almas que estavam encarceradas, que não se arrependeram na longanimidade dos dias de Noé. Eles tiveram que reconhecer. Agora, a terceira puxada é para pregar as almas condenadas. A terceira puxada está sendo pregada agora, para almas encarceradas. Estão encarceradas lá e encarceradas aqui. Se estão livres lá, estão livres aqui. Se estão salvas aqui, é porque foram redimidas lá. Você sofre dentro desse corpo, dentro dessa matéria. É como diz o apóstolo São Paulo em 1 Coríntios capítulo 5, gememos, aspirando, deixar esse corpo para estar com o Senhor. Porque aqui é uma sombra. E você sabe que a sombra desaparece só quando você está no centro da terra. A pirâmide que Enoque construiu, ele construiu no centro da terra, não importa onde o sol pegue, não tem sombra. Assim é a noiva, ela está no centro da palavra. Não importa para onde o sol venha bater, não há sombra de dúvida. Deus está nos levando até nos colocar no centro de sua palavra. Você conhece a história das pirâmides de Enoque? Enoque foi um dos pregadores dos dias de Noé. Jesus, quando pregou as almas perdidas, ele pregou a pregadores que resistiram a Enoque. Pregadores que resistiram a Noé. Então, a pirâmide no Egito, aqui Enoque construiu, ela não tem sombra. Porque ela foi feita, ela está no centro da terra. Agora, ele saiu e pregou para as almas que estavam encarceradas, que não se arrependeram na longanimidade dos dias de Noé. Veja como Deus foi tão longânimo, né? 120 anos. Noé pregava a mesma mensagem todos os dias. Os pregadores também tinham suas mensagens, não sabendo eles. E não, nós temos que saber hoje também, que vamos responder por tudo que nós pregamos aqui, que nós falamos, que nós pensamos. Essas nossas palavras vão nos encontrar lá. É assim a congregação, ela segura na palavra do pregador entre a vida e a morte. Você tem que ter alguém que você tenha confiança de colocar sua alma, se ele está falando a verdade ou não. Onde é que está a representação desse pregador? Onde está a representação desse pastor? Onde está a representação desse profeta? Ele tem que ter a sua representação em algum lugar, na quinta ou na sexta dimensão. Veja aquilo. E se por acaso houver um pecador aqui nessa noite, pense um minuto nisto. Um dia esse evangelho que você está ouvindo ser pregado nesse momento, você terá que ser testemunha. Você vai ter que encontrar com essas palavras em algum lugar. Porque Deus nunca vai te deixar sossegado. Tudo que você está ouvindo aqui, você através da internet, isso vai te acompanhar. Tá? Um dia você dobrará o seu joelho, não importa quem seja você. Pode ser daqui a 10 mil anos, pode que não seja até amanhã, seja quando for. Você se inclinará em algum lugar e você ouvirá esse mesmo evangelho sendo pregado diretamente de volta a você. Isso volta a você. Portanto, após aquelas almas estarem em prisão, que não se arrependeram quando Enoque e quando todos eles pregaram, e Noé, e pela longanimidade de Deus, como é agora, esperando pela chegada daquela hora. E Noé e Enoque, todos eles pregaram. E aquelas pessoas riram, criticaram deles. E elas estavam aprisionadas, e Jesus foi e pregou para as almas que estavam aprisionadas.
ele testemunhou, os céus testemunharam, era ele. A terra testemunhou, era ele. O inferno testemunhou, era ele. Não foi só o céu que testemunhou, a terra, o inferno. E olharam, era ele. Ele quem? Aquele que Moisés falou dele. Viu as suas costas sangrentas. Aquele que Noé falou dele. Todos os profetas. O inferno, quando olhou, disse, é ele. E ele descendo às partes mais inferiores da terra. Ele não foi primeiro ao céu, ele foi ao inferno. Ele tinha que conversar com os pregadores, porque a sua mensagem não salvou a sua congregação, porque eles estavam aprisionados lá embaixo com as suas congregações, que creram na sua pregação. Porque eles foram opostos a Noé. Eles tinham uma pregação. Eles tinham uma mensagem. É como nós vemos hoje. Você tem uma congregação, pregador. Você tem uma mensagem. O povo está segurado. Ou se liberta, ou se aprisiona. E esse evangelho você terá que ouvir. Essa mensagem vai te encontrar no dia do julgamento. Como a mensagem de Noé, de Moisés, de todos os profetas, Jesus era a mensagem de todos eles. Né? A mensagem deles era como um quebra-cabeça, formou Cristo. E a mensagem dos pregadores não formaram a Cristo. O Cristo sofredor, o Cristo salvador, o Cristo Senhor. Eles formaram um Cristo político, um Cristo religioso. O que está formando a sua mensagem hoje? Que tipo de Cristo? Que tipo de noiva? Nós não podemos adular o povo para ter o povo na nossa volta. O povo tem que ouvir a verdade. Porque vocês têm uma representação em algum lugar. A maneira de vida que vivemos. A mensagem que nós ouvimos. Você sabe que a mensagem de Lutero não serve para hoje. Nem a de Wesley, nem a de Pentecostes, nem da primeira e segunda etapa serve. A mensagem tem que ser a da hora de hoje. Que é Apocalipse 10, 8 a 11. Você tem que ter representação nesta mensagem. Nesse ministério. Porque esse ministério de Apocalipse 10, 8 a 11, ele tem representação na sexta dimensão. Me faz lembrar do irmão Brana. O irmão Brana disse, se os de Paulo entram, os meus também entram. Eu preguei o mesmo. Veja, o irmão Brana disse, eu vi todos vocês lá. Eu não tinha nascido, você também não tinha. Ele disse, eu vi todos vocês lá. E mais tarde nós se manifestamos aqui através do nascimento, pela via do sexo. Nós chegamos aqui, mas ele já tinha nos visto ali. Eu estava lembrando, e houve batalha no céu. Miguel e seus anjos, e o dragão e seus anjos, Lúcifer e seus anjos. Agora, se você lutou naquela grande batalha contra Miguel, que é Cristo, aqui você vai continuar lutando contra Miguel, que é Cristo. Durante as eras, Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, Brana. Hoje, a esposa, o ministério, João. Não estamos falando do homem que morreu, que partiu. Nós estamos falando do ministério. Do ministério. Da mensagem. Essa mensagem tem uma representação.
na sexta dimensão Brahma. Nós estamos falando a mesma coisa, como disse o irmão Brana, se os de Paulo entram, os meus também entram, eu preguei o mesmo. Então, o ministério da esposa hoje, a esposa, a pirâmide, não tem sombra, ela está no centro. Agora veja, Daniel, o arcanjo, chegou com a resposta. 21 dias, 3 semanas. Mas desde o primeiro dia que tu aplicaste o coração, nós ouvimos a tua oração. Mas os príncipes dos reinos da Pérsia, da Grécia, se opuseram. Então existe uma batalha no mundo espiritual. Quando você ora, quando você prega, quando você serve a Deus, há uma batalha. E ele disse, Gabriel disse, eu terei que ir. Mas ele disse, Miguel, um dos primeiros príncipes, me ajudou, senão eu não chegava aqui com a resposta. Agora, na minha volta, eu terei que enfrentar os príncipes da Pérsia. Isso quer dizer que no mundo espiritual, na outra dimensão, existem guerras. Não é contra carne e sangue. Eles, eu tenho que voltar, mas tenho que enfrentar esses príncipes, esses demônios. Agora, aqueles demônios tinham suas representações na terra. Eles estavam no trono da Grécia, no trono de Tiro e de Sidom. Estavam no trono lá em Roma. Você vê aquele homem pequenininho ali, Kim Jong-un, lá na Coreia do Norte. Ele tem uma representação na quinta dimensão. Senão, qualquer um poderia matá-lo, prendê-lo. Não, mas existe um poder que lhe envolve. Ele é só uma sombra. Vladimir Putin é só uma sombra. Em uma outra dimensão existe um poder. O governo dos Estados Unidos é só uma sombra, mas em outra dimensão existe um poder. Luiz Inácio Lula da Silva é só uma sombra, mas em outra dimensão existe um poder demoníaco. O ministério aqui na terra é só uma sombra. Irmão Brano era um homem pequenininho. Irmão Brano um dia enfrentou um outro ministério. Um manico. Ele entrou na reunião, um grande homem. Ele já tinha matado um pregador. Ele destruía as igrejas. Era um gadareno do século XX. E a polícia veio para agarrá-lo. Irmão Brano disse, não. Porque aquilo ali não era carne e sangue. Irmão Brano disse para os guardas, aquietai. E olhou para ele, e ele olhou para o irmão Brana e chamou de cão, igual o filisteu, cuspiu no irmão Brana. Disse, eu vou quebrar seu pescoço, seu demônio, seu maldito. O irmão Brana olhou para ele com amor e falou tão baixinho. Ele não gritou. Osmo disse no seu livro que ele não gritou. Disse, Satanás, sai dele, no nome do Senhor Jesus. E ele foi se encurvando e dobrou seu joelho ali. E ficou um homem normal. Veja, os dois poderes se encontraram na terra. Os dois ministérios. Aquele homem tinha uma representação num outro lugar. Em uma outra dimensão, Brana também. No céu. O que enviou o irmão Brana disse, eu estarei contigo sempre.
o que te enviou e te chamou, ele disse: eu estarei contigo sempre. Não temas. Você tem uma representação em outra dimensão. Oh, meu Deus, a hora está passando rápido. Então, como o anjo veio a mim, a sua comissão, 191. Então, aquela noite lá em cima, quando ele se referiu a isso, eu lhes perguntei e disse: pois, por que é que todos esses médios e outros assim, e esses endemoniados, sempre me dizem sobre isso? E os ministros, que são meus irmãos, me dizem que é do espírito mau. O irmão Brana contava das visões, do anjo que lhe apareceu. Ele contava para os ministros: ó, Bilis, foge disso, isso aí é o demônio. Né? Os demônios vinham e diziam: tu é o filho de Deus. Os ministros disseram, chamaram Paulo, Silas, de demônios. Aquela adivinhazinha disse: esses são os homens que anunciam o caminho da salvação. Como é que o demônio em outra dimensão sabia quem ele era? Era um outro ministério em outra dimensão. Aquela moça disse: ei, vem aqui. Minha mãe disse que essa gente é do demônio. Não, eu posso te dizer o dia que nasceu. Nasceu em 9 de abril de 1909. 6 de abril de 1909. Às 5 horas da manhã. E tem uma estrela que te acompanha. E os ministros não podiam ver isto. O ministério não podia ver isto. E os demônios podiam ver. Aí você vê que o espiritismo somente se separa por um fio de cabelo da verdade. Está mais próximo do que os ministros que se dizem pregadores do Evangelho. Vocês conhecem toda a história? Os ministros disseram: estes homens viram o mundo de cabeça para baixo. Eles são maus, eles são do diabo. E a adivinhazinha lá na rua reconheceu que Paulo e Barnabé eram homens de Deus. E disse: eles são homens de Deus que nos diz o caminho da vida, está certo? Espíritas e adivinhos endemoniados podiam enxergar. Mas nós ficamos tão azedos em teologia, a ponto de não sabermos nada sobre o Espírito. Espero que você me ame depois disso, mas é isso. Quero dizer, pentecostais, também isso mesmo. Só gritar e dançar por aí não quer dizer que você saiba algo sobre o Espírito. Você não poder enxergar o ministério desse dia. É porque sua representação está em outra dimensão. Não na dimensão da noiva. Não poder ver a mensagem que está sendo pregada nesse dia. A mensagem de rapto. Achar essa pedrinha que falta na coroa. Essa dracma perdida. E você chama de diabo. Você chama de falso. Onde é que está a sua representação? De não enxergar que os próprios demônios chamam de verdade. Isso aconteceu no ministério de Jesus, aconteceu no ministério de Paulo, aconteceu no ministério de Brana e acontece no ministério de João hoje. Porque esse ministério está em uma outra dimensão que está além do entendimento humano. Que o olho não viu, diz São Paulo, e o ouvido não ouviu,
e não penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que lhe amam. O que Deus tem preparado para mim, para você. Que Deus te ajuda, te abençoe. Oh, como os acontecimentos na terra sempre estão representando algo. Contagem regressiva 56, meio do parágrafo. Oh, como os acontecimentos na terra sempre estão representando algo que vem de algum outro lugar. Mas quando isso toca na terra, é normalmente uma condição pervertida, porque está no mundo de trevas e pecado. Vê? Mas então há uma verdadeira representação nos estados espirituais da outra dimensão, em estar na terceira dimensão. Então a sexta dimensão tem sua representação. Eu faço parte da sexta dimensão. Minha representação está lá. É fé. Sua representação está lá. A representação da noiva está lá. Deus te abençoe. Pai Celestial. Esta é a representação da noiva. Ela está na sexta dimensão. Ó Senhor, Tu levaste cativo o cativeiro. Tu tem aberto os olhos dos nossos entendimentos para ver onde está a representação deste ministério. Está em uma outra dimensão. Não está aqui na terra. Aqui é só uma sombra, Pai. Pai, perdoa os nossos pecados. E se há alguém que está nos ouvindo, que está presente, que não é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, toca nestes, Pai, para que eles tomem a decisão para se batizarem, para receberem ao Senhor, para estarem prontos, antes que chegue o momento de uma chamada, é a morte. Agora a vida está chamando. Ajuda cada filho e filha, abençoa cada família, liberta os oprimidos, cura os enfermos, no nome do Senhor Jesus.